Certo. Bom, o EB5 é um programa antigo, ele está no ar nos Estados Unidos desde 1990, é um programa criado pelo Congresso americano, né? Então, é um programa bem estável que está no ar desde 1990. E existem vários programas no mundo através desse que eles chamam de imigração por investimento, né? Então, o mais comum, o mais conhecido no Brasil é o Golden Visa português, que está passando por algumas reformulações, é um programa bem mais recente, então ele ainda está se amadurecendo, né? Mas o EB5 ele começou lá em 1990 e desde então são reservados 10 mil green cards para aplicantes de EB5, né? Então cada categoria de visto tem a sua cota, né? E também alguns vistos são vistos de não imigrante, ou seja, vistos temporários, como esse B1, B2 que você mencionou, né, para turismo e para negócios rápidos, como vistos de estudante, vistos de trabalho, como H1B, e outros tipos de visto. Já o EB5 é um visto de imigrante, então isso significa que a pessoa, após receber esse visto, ela vai estar entrando num processo de migração para os Estados Unidos, ou seja, quem tem interesse em fazer o EB5 são famílias que querem mudar para os Estados Unidos, né? Querem virar residentes permanentes nos Estados Unidos. E como é que ele funciona? O valor de aporte para o EB5, no momento, está em US$ 800 mil. Isso foi corrigido em 2022, quando o Congresso fez uma revisão desse valor e das leis que regem o EB5, né? E além desses US$ 800 mil, eles têm que ser investidos para geração de emprego, tá? Então, a grande sacada do EB5 é que esse valor não basta apenas entrar nos Estados Unidos, não é um valor que vai ser usado para comprar um imóvel que já existe. Não, ele tem que ser usado para gerar empregos, tá? Então, é por isso que o programa é tão longevo e saudável, porque é, além de levar as divisas para os Estados Unidos, gera empregos também, né? Então, todo esse valor tem que ser aplicado para a geração de empregos por 2 anos. Então, os 2 primeiros anos de aplicação desse valor tem que gerar pelo menos 10 empregos e tem algumas taxas também que não são aplicadas para geração de empregos, mas são usadas para fazer a gestão desse processo todo, né? Então, o que tem de taxa aí? Tem a taxa do Centro Regional, que é a empresa como a nossa, né, a Golden Gate Global. Nós somos empresas que fazem essa intermediação entre a família que quer fazer a aplicação para o EB5 e um projeto onde os empregos possam ser gerados. Então, para a gente fazer esse trabalho, no nosso projeto atual, essa taxa está em US$ 70 mil. Tem a taxa de contratação de um advogado de imigração, que tem que ser um advogado nos Estados Unidos com experiência em B5, né, por ser um processo imigratório e complexo do ponto de vista, né, de envolver essa quantia tão grande. Então, é importante ter um advogado com experiência em B5. Não basta ser um advogado de imigração com experiência em green cards por casamento, por exemplo, que é um outro ambiente completamente diferente. E tem também as taxas do USCIS, que é o Departamento de Imigração americano. Eles cobram entre 20 e US$ 25 mil para, né, considerando todas as fases do processo, para fazer essas aplicações. Esse valor varia, porque varia dependendo do tamanho da família, né? Porque o Green Card ele cobre não só o pai e a mãe, mas também os filhos solteiros com menos de 21 anos. Então, tem muitas famílias que estão chegando aí, que estão com filhos com 18, 19 anos, e esse é a última chance da família fazer o processo de B5 e conseguir colocar todo mundo embaixo de uma só aplicação de US$ 800 mil, tá? Então, esses US$ 800 mil, eles são retornados para a família depois de 4, 5, 6, 7 anos, dependendo do projeto, que esse valor vai ser aportado para geração de empregos, e a família vai estar recebendo esses valores aí, esse valor de volta no final do processo, e vão ter vários passos onde diferentes tipos de petições e documentações vão ter que ser fornecidas, José. Legal, legal. Então, eu queria estar te perguntando, Fernando, qual seriam os critérios de elegibilidade, né, para o EB5? Tá. Bom, então, do ponto de vista da família, né? Se os pais quiserem fazer esse processo junto
com os filhos, então o casal precisa ser oficialmente casado. Então, uma união estável aqui no Brasil, infelizmente, não vale. A família, os pais têm que ser oficialmente casados e, como eu falei, os filhos têm que ter menos de 21 anos e serem solteiros, né? E tem também um requerimento, acho que o mais importante de todos aqui é comprovar a fonte desses recursos. Então, cada centavo desses US$ 800.000 vão ter que ser provados pelo Departamento de Imigração que foram obtidos de uma forma legal. Então, por isso que o advogado de imigração é tão importante. E esse advogado de imigração não faz parte da equipe do Joseph, não faz parte da Golden Gate Global, é um terceiro que a família tem que contratar para fazer a gestão desse processo. Então, esse advogado de imigração vai olhar em todas as aplicações financeiras da família, o dinheiro pode já estar nos Estados Unidos, pode estar ainda no Brasil, pode estar numa offshore, mas ele vai aconselhar como fazer, como juntar esses US$ 800.000 das aplicações que a família possui e criar essa documentação para o apostilamento desse formulário I-526E e que começa o processo do Green Card, né? Então, esse processo é um processo que tem vários passos, a gente já pode entrar nessa discussão dos passos, que quando o advogado der o sinal verde para a Golden Gate Global, tá, a família do Joseph vai conseguir comprovar que o Joseph obteve esses US$ 800.000 de uma forma legal, tá? Então, se o advogado der um ok, né, porque ele tem que analisar do ponto de vista como isso vai ser aceito lá pelo Departamento de Imigração, se ele der um ok para a gente, aí sim a gente permite que aquela família faça a aplicação desse valor em um projeto, né? E os projetos, eles têm vários tipos de projetos. Depois, se vocês tiverem interesse, é fora do escopo desse webinar, mas vocês podem entrar em contato, a gente compartilha um pouco mais de informações sobre diferentes projetos. Então, ela vai estar aplicando esse valor em um projeto e assinando os documentos que ela aplicou num projeto que qualifica, né, para o EB5, já aprovado pelo Departamento de Imigração, vai anexar a comprovação da obtenção desses US$ 800.000 e também a documentação de cada membro da família, tudo traduzido para o inglês, com tradução juramentada, etc. Então, isso o advogado aconselha e guia a família a fazer tudo isso. Então, tendo esse pacote pronto, aqui no passo 3, a família faz o envio dessa petição, né? O advogado faz isso para a família, para o Departamento de Imigração começar o processo. Então, se a família estiver no Brasil, pode fazer isso tudo daqui do Brasil mesmo e aguarda aqui no Brasil até eles receberem essa residência condicional, que é um carimbo no passaporte que basicamente fala, bom, agora você tem um green card provisório, né, um green card temporário, para você já poder mudar para os Estados Unidos. Então, esse timing aí geralmente demora uns 12 meses, 12 a 14 meses para projetos rurais, né, que é uma categoria nova de projeto que o Congresso americano criou há 2 anos atrás para incentivar que os centros regionais e as famílias que estão fazendo o IB5 invistam em projetos nas áreas fora das áreas urbanas, né? Então, esses são os projetos mais rápidos porque o governo quer incentivar que as famílias invistam nesses projetos. Então, recebendo essa aprovação, aí a família tem entre 6 meses e 12 meses para fazer uma entrevista no consulado do Rio, que é o único consulado que faz essa parte de vistos imigratórios, e recebendo esse visto ela tem até 6 meses para mudar para os Estados Unidos, tá? Então esse aí é o timing antes da mudança. Se a família já estiver nos Estados Unidos com um outro visto de trabalho ou de estudante, aí ela pode começar esse processo nos Estados Unidos. O tempo para receber esse green card temporário é o mesmo, mas ela pode fazer o ajuste de status, que é essa novidade que o Congresso implementou em 2022, onde de dentro dos Estados Unidos a família consegue aplicar junto com o EB5 para esse ajuste de status, ou Adjustment of Status, que eles chamam. E o que é ajuste de status? É para fazer a mudança do status de não imigrante para imigrante. E isso fornece para a família, antes do Green Card ficar pronto, geralmente em uns 6 meses a 8 meses, um Employment Authorization Document, que é um documento para cada membro da família poder trabalhar nos Estados Unidos onde quiser, sem nenhum atrelamento a empresas, a universidades, e a pessoa está livre para trabalhar onde quiser, e também um Advance Parole, que é um Travel Document, um documento onde a pessoa tem a permissão, com esse documento, de entrar e sair dos Estados Unidos
mesmo antes de ter recebido o Green Card condicional, tá? Então, essa é uma novidade bem interessante para quem já está nos Estados Unidos com algum outro status. E aí, a família já nos Estados Unidos, ela vai, 2 anos depois, né, que esse valor foi investido para gerar esses empregos todos, ela vai receber a documentação da Golden Gate Global, comprovando que aqueles US$ 800.000 geraram pelo menos 10 empregos durante 2 anos, anexar num outro formulário chamado I-829 e começar esse último passo do processo, que é a remoção dessa pendência, né? A pendência era a comprovação dos empregos. Então, esse último passo tira essa pendência e aí a família recebe um green card permanente para cada membro da família, e esse green card permanente dura 10 anos, a família vai renovando a cada 10 anos, ou ela pode aplicar para a cidadania americana se ela quiser, e a cidadania americana pode ser requerida 5 anos após o momento que ela começou a morar nos Estados Unidos com esse green card temporário ali do passo 4. Tá? Então, ela entrando nos Estados Unidos com esse green card temporário, ela espera 5 anos e depois de 5 anos, se ela quiser, ela pode aplicar para a cidadania americana. Isso cada membro da família toma sua decisão separadamente, ou ela pode continuar vivendo o resto da vida com o green card, não precisa aplicar para a cidadania se assim o desejar. É assim, Joseph. Legal, legal, bem legal. E bom saber, né? E bom que todo mundo possa saber isso, porque realmente acaba te trazendo vários benefícios o EB5, né? Agora, eu queria te perguntar, Fernando, as cidades ou estados os quais têm esses projetos e se quem está aplicando para o EB5 ele tem que se manter na cidade ou estado aonde que está sendo o projeto. Boa pergunta, é uma dúvida bem comum. No caso do EB5, a família não precisa residir na mesma cidade onde o projeto está acontecendo, tá? Então, ela pode residir na Flórida e o projeto ser no Alasca, tá? Então, ela não precisa morar na mesma localidade. Ela ela está como se fosse um investidor passivo em investimento, nesse investimento, tá? Ela não está ativamente gerindo o negócio, contratando aquelas 10 pessoas, fazendo a gestão do dia a dia. Ela pode seguir com a vida normal, gerir as suas empresas aqui no Brasil, daqui do Brasil ou dos Estados Unidos, como ela quiser, mas ela não precisa se envolver no dia a dia da gestão do projeto, tá? Então, por exemplo, a Golden Gate Global, ela começou na Califórnia, a sede fica em São Francisco, mas a gente já teve projetos além da Califórnia no estado de Idaho, no estado de Washington, que fica ali ao norte da Califórnia, perto do Canadá, e a maioria dos nossos projetos são na Califórnia. Então, o nosso projeto atual é um projeto rural, ele fica perto do Vale de Napa, que é um vale famoso pelos vinhos, né? Napa e Sonoma são as regiões mais prolíficas e de melhor qualidade. Bom, melhor qualidade é uma alguém pode brigar comigo do estado de Washington ou de outros estados, mas é uma de qualidade muito boa nos Estados Unidos e principalmente de muito volume de produção de vinhos, né? Então, apesar de ser uma área bem desenvolvida, tem um county, né, um condado chamado Lake County, que tem cidades com menos de 20 mil habitantes. Então, esse foi o critério do governo americano na reforma do EB5 há 2 anos atrás, que determina que se o projeto foi uma cidade com menos de 20 mil habitantes, esse projeto qualifica como um projeto rural e tem o processamento prioritário, né, que é aí de 12 a 14 meses, que se for um projeto em área urbana, por exemplo, que não se encaixa em processamento prioritário, aí pode ser que o Green Card demore uns 2 anos, 2 anos e meio para ficar pronto, tá? Então, por isso que tem essa grande diferença no tempo de processamento, mas é um projeto tão seguro como os outros projetos urbanos que a gente teve, só que é um projeto em uma cidade pequena. Então, a pessoa não precisa morar nessa cidade, apesar de ser 1 hora e 45 minutos só de São Francisco, de Oakland, do Vale do Silício, ela não precisa morar nessa cidade, mas também não seria nada mal estar morando ali em Napa Valley, se ela assim o desejar, mas ela não Tomando precisa vinho trabalhar na bom. obra. Pois é, exatamente. Legal, legal. Agora uma pergunta: quanto tempo leva para uma família se mudar aos Estados Unidos? Tá?
E o tempo de conversão, né, desse visto temporário até se transformar num green card. Certo? Deixa eu mostrar um gráfico aqui. Bom, daquele primeiro passo ali, né, da documentação da fonte dos recursos e do investimento, geralmente as famílias demoram entre 4 e 8 semanas para preparar essa documentação, essa papelada toda, né? Então, é um processo complexo para o advogado que vai estar fazendo isso tudo, porque ele tem que pensar qual que é a melhor forma de estruturar esse pacote, mas para a família é fornecer documentos e o advogado faz esse trabalho, tá? Para vocês terem uma ideia, um advogado de imigração com experiência B5 vai cobrar entre 25 e 30 mil dólares para fazer a gestão desse processo. Vai depender muito da complexidade da comprovação desses source of funds, né? Se for de muitas fontes, então isso encarece um pouquinho. E também do tamanho da família, né? Quanto maior a família, mais documentação ele vai ter que criar. Então, mas fica nessa faixa a despesa com um advogado de imigração. E aí, ele fazendo essa aplicação, né, para o Green Card condicional, vai demorar aí de 12 a 24 meses, dependendo se é um projeto rural ou urbano. E depois disso, tem aqueles 6 a 8 meses para ele marcar uma entrevista no consulado do Rio e poder obter esse carimbo no passaporte, que é o Green Card condicional, né? E depois, ele morando nos Estados Unidos, ele aplica, então, depois de 2 anos, né, recebendo a documentação que os empregos foram gerados, ele aplica para tirar essa pendência do Green Card dele e aí, então, receber, depois de 2 a 3 anos, o Green Card incondicional, né, o Green Card permanente. E nesses 2 a 3 anos, não tem problema nenhum ele viajar para fora dos Estados Unidos, tá? Enquanto ele está aguardando esse Green Card permanente. Então, aquele Green Card condicional, aquele Green Card temporário, dá todos os direitos dele entrar e sair dos Estados Unidos, assim como naquele outro caso que eu tinha falado, da pessoa que já está morando nos Estados Unidos, que é esse outro gráfico aqui, ela vai receber 2 documentos extras, né? Que é aquele Employment Authorization Card, né? Que permite que ele trabalhe, né? O Work Authorization, e o Advance Parole, que é o documento de viagem. Então, a pessoa que está no Brasil, se ela precisar ir para os Estados Unidos enquanto ela está esperando aquele primeiro Green Card, né? Aquele primeiro carimbo depois da entrevista no consulado, ela pode ir e voltar para os Estados Unidos com o visto que ela tiver, com o visto B1, B2, de turista, etc. Não tem problema nenhum. Ela só não pode morar lá nos Estados Unidos se ela começou o processo daqui do Brasil, tá? Mas para quem já está morando nos Estados Unidos, recebe esses documentos. Isso aconteceu muito com pessoas que foram demitidas, não sei se vocês lembram, há 1, 2 anos atrás, a Amazon, Google, várias outras empresas, Twitter, demitiram várias pessoas que já estavam com a vida estruturada nos Estados Unidos e essas pessoas, então, aplicaram para o EB5 para elas não terem que voltar para o país de origem, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, trabalha com H1B, que é um visto de trabalho comum nos Estados Unidos, se esse visto desvinculado da empresa que patrocinou o visto, a pessoa tem até 60 dias para arrumar uma outra empresa para pegar esse visto que estava desvinculado de um empregador e poder te contratar. Então, se você não conseguir arrumar emprego em 6 meses, em 60 dias, você tem que deixar os Estados Unidos com toda a família. Então, muita gente correu para fazer o EB5 para poder ficar nos Estados Unidos e outras pessoas preferiram fazer logo o EB5, mesmo não sendo demitido, para poder ter essa paz de espírito e poder ficar nos Estados Unidos. E outro cenário super comum de estudantes universitários que fazem o EB5 já estando nos Estados Unidos, né? Os pais podem patrocinar o EB5 para um filho ou para uma filha que está fazendo faculdade nos Estados Unidos para quando eles forem arrumar estágio ou arrumar um trabalho após a universidade, eles terem a flexibilidade de trabalhar para qualquer empresa, né? Caso contrário, só as empresas que estão dispostas a patrocinar um visto de trabalho para aquele estudante estrangeiro, elas se proporiam a contratar, né, para um estágio, para um trabalho, um estudante que não tenha green card ou que não seja americano, né? Então, é uma grande vantagem para a carreira dos universitários não americanos obterem o green card assim que possível para poder ter essa flexibilidade de trabalhar
onde quiser, ou de abrir uma startup, se assim desejarem, não precisa ter vínculo empregatício, né? Eles podem ser donos do próprio negócio, então com o Green Card eles conseguem isso. Legal, bacana. E agora, para concluir, né, Fernando, e te fazer a pergunta que todo mundo quer saber mesmo como funciona, questão de custo, né, e quanto tempo demora para esse capital estar retornando ao bolso deles, final das contas. Sim, sim. Os custos, o capital é retornado depois de 4, 5, 6 ou 7 anos, depende do projeto, né? O Hum. projeto que nós temos no momento, ele tem um retorno de capital em até 4 anos, então é um prazo bem curto para o prazo típico de EB5, então é um prazo bem interessante. E os outros custos, né, são, além dos US$ 70 mil da Golden Gate Group para fazer a gestão e dos US$ 25 a US$ 30 mil para o advogado fazer toda a documentação, ajudando a família a fazer a aplicação. Tem os custos do Departamento de Imigração, que são entre US$ 25 e US$ 30 mil, entre 20 e US$ 25 mil, desculpa, e também alguns custos com tradução de documento, tradução juramentada, Aham. câmbio, né? A pessoa, se o dinheiro dela ainda não estiver nos Estados Unidos, ela vai precisar fazer esse envio dos 800 mil para o projeto e dessas outras taxas para pagar advogado, a Golden Gate Global, Departamento de Imigração. Então, no total, a pessoa tem que pensar que ela vai estar aportando aí no começo do processo uns 920, US$ 930 mil. Legal. Bom, muito obrigado, por ter explicado a respeito de como funciona todo o processo, né, do IB5. Acho bem informativo. Obrigado pela oportunidade de estar podendo passar também o nosso know-how aqui de como que a gente faz a gestão patrimonial para clientes estrangeiros, especificamente para brasileiros, né, e os benefícios que a gente pode estar trazendo para eles e também fazendo, né, as duas vias, sendo na questão de estar adquirindo e fazendo essa gestão patrimonial e futuramente já utilizar isso para estar adquirindo um EB5, né, e cada vez ir fazendo uns upgrades na vida, né, na questão de gestão patrimonial e depois de migratória aos Estados Unidos. E, Joseph, uma última pergunta para você. Qual que é o melhor momento para começar, né? Com esse planejamento financeiro para quem está pensando em mudar para os Estados Unidos e já começar a fazer essa poupança, né? Esse planejamento no sentido de, tá, quando eu mudar para os Estados Unidos, eu já estou com isso tudo pronto para já poder usufruir, para já ter um plano de seguros já garantido para qualquer eventualidade. Claro, então, ótima pergunta para estar finalizando. Eu digo para todo mundo, Fernando, quando me perguntam isso, eu digo já. Essa é a minha resposta. Por quê? Começou a pensar, significa que você já está entendendo a necessidade que ela existe, né? Essa necessidade. Então, por que não já começar a fazer agora? A vida é imprevisível, mas o seu patrimônio e o seu legado não precisa ser, né? Então, eu sempre digo para todo mundo, vamos começar já a estruturar alguma coisa, obviamente alguma coisa que seja supra a sua necessidade, né? Porém, vamos começar com alguma coisa, sendo já estando nos Estados Unidos ou sendo estando no Brasil, sem ter ainda intenções no momento de estar se mudando para os Estados Unidos, mas dá para fazer isso acontecer. Ah, tá ótimo. Bom, e eu estou olhando aqui no chat, Joseph, me perguntaram qual o e-mail da Golden Gate Globo, então eu estou colocando meu e-mail aqui, que é fguerreiro@3gfund.com. Então a resposta está aqui no chat, no Q&A, tá? E no chat eu também vou colocar o endereço do seu site, Joseph. Pode ser? Claro, Tá. claro. Deixa Então, eu eu vou abrir estar aqui no chat, colocando então. o nosso aqui, o meu, na verdade. Ah, Coloquei prosperousfg.com, né? isso, mas eu vou estar colocando também o meu e-mail aqui. E Perfeito. aí, quem quiser tem acesso imediato aí ao meu e-mail, ao nosso site.
Eu não estou vendo aqui o site, Fernando, você conseguiu colocar já? Eu coloquei no, na janelinha de chat. Vocês clicarem lá Lá no, embaixo nas bolinhas de conversa, tem o chat. Ou se você quiser me mandar por WhatsApp, Joseph, aí eu eu já coloco mandei aqui, aqui, aqui no também chat. no chat, no Q&A, né? E também vou mandar Certo, aqui ah, no chat, assim todo mundo já tem o meu e-mail também. perfeito. Pronto, perfeito. Pronto, estou vendo Maravilha. aqui, Joseph. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, enquanto vocês copiam isso daí, eu só queria avisar que nós gravamos o webinar e ele vai estar disponível depois no YouTube é, da Prosperous e da Golden Gate Global para vocês poderem assistir. A gente vai mandar o link por e-mail, vai só demorar alguns dias, mas aí a gente envia para vocês. E também é super importante vocês, né, entrarem em contato com o seu assessor financeiro, o seu consultor de tributação, o seu advogado, para fazer qualquer pergunta para o seu caso específico, tá? Então, o que a gente falou aqui não é nenhuma recomendação específica para vocês, são casos gerais, né? A gente está trazendo um overview, né, do que existe no mercado para vocês terem alguma munição para fazer sua própria pesquisa, tá? Então, estamos à disposição para quaisquer perguntas e fiquem à vontade para me contatar diretamente, ou Joseph, e se não tiverem todas as informações que precisam, podem já mandar perguntas. A gente também trabalha através de WhatsApp, e-mail, podemos fazer ligações de videoconference, o que vocês precisarem da forma que acharem mais conveniente, tá bom? Joseph, quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer pela oportunidade, foi um prazer, Fernando, sempre um prazer contigo. E realmente, quem tiver dúvidas, sinta-se à vontade de entrar em contato com o nosso escritório. Já deixei aí o meu e-mail e também o nosso site. E a princípio é isso. Muito obrigado, Fernando. Uma ótima Perfeito, tarde a obrigado você, todos. Joseph. Espero que seja informativo esse call.